Oi, gente! Os notebooks são super práticos e estão cada vez mais modernos, mas eles também não escapam de dar algum probleminha ou até de ficarem um pouco mais lentos com o passar do tempo. Tá precisando de uma ajudinha para melhorar seu notebook? Então se liga no que eu preparei para você. No vídeo de hoje, vou te dar algumas dicas de como eu melhorei o desempenho do meu notebook com passos super simples, fáceis e que dão ótimos resultados. Vamos começar pelo início, gente. Tô falando da inicialização automática. Muitos programas que a gente instala nos notebooks podem vir com um recurso de inicialização automática. Isso significa que sempre que você ligar o seu notebook, esses programas vão abrir automaticamente. E quanto mais programas abrem quando você liga seu aparelho, mais lento ele pode ficar. Por isso, a primeira dica é acessar o seu gerenciador de tarefas do Windows apertando as teclas Ctrl+Shift+ESC. Aí você acessa a aba Inicializar para ver quais programas abrem automaticamente quando você liga seu notebook. Agora, é só dar uma olhadinha em quais programas você acha que não precisam iniciar com o Windows, clicar com o botão direito em cima deles e selecionar Desabilitar. Prontinho! Falei que só ia dar dicas fáceis, né? E já que eu mostrei o gerenciador de tarefas, é super importante ficar de olho na aba Processos. Nessa aba, você consegue ver todos os programas ativos que estão rodando no seu notebook. E tá vendo que tem vários bloquinhos com porcentagens de CPU, memória, disco e mais alguns? Então, se você achar que seu notebook está mais lento do que deveria, é legal dar uma olhadinha na tabela de memória e ver qual programa da lista está com porcentagens muito altas. Porque pode ser que ele esteja precisando de muito processamento ou deu algum erro e está atrapalhando o desempenho do seu notebook. Se você suspeitar que algum software não está legal, vale a pena clicar nele com o botão direito e selecionar Finalizar tarefa para fechar ele. Mas não sai finalizando todas as tarefas possíveis, tá? Faz isso só com softwares que você conhece, como o navegador de internet, por exemplo. Porque nessa lista existem outras ferramentas do Windows que precisam ficar abertas para o sistema operacional funcionar. Se você fechar alguns deles sem necessidade, pode ser que o seu notebook reinicie do nada. Outra dica é desinstalar programas que você não usa. Às vezes a gente acaba instalando algum software, mas depois de um tempo até esquece que ele existe. Só que ele fica lá ocupando espaço do seu notebook. Para liberar espaço e tirar dados que não precisam ficar instalados no seu computador, é só abrir a janela de adicionar ou remover programas do sistema operacional. Assim, tudo que tiver instalado no seu notebook aparece em uma lista. Achou algum programa ou até jogo que está ocupando espaço à toa? Então clica nele e aí seleciona Desinstalar e confirma para remover ele. E a mesma coisa que eu falei sobre as tarefas vale para essa dica, tá? Não desinstala o que você não conhece, porque alguns programas e ferramentas do Windows também aparecem aí. De preferência, só desinstala o que você conhece e sabe que foi você que instalou, tá? Além dos programas, você pode fazer uma limpeza de arquivos que não usa no seu notebook. É o mesmo princípio dos smartphones, gente. Quanto mais arquivos ocupando espaço, mais o seu notebook vai precisar trabalhar para poder organizar, ler e acessar eles, tá? É só navegar pela sua área de trabalho, pelas páginas de documentos e de downloads para ter certeza de que você só salvou o que realmente precisa. Quanto mais cheio o armazenamento do HD fica, mais lento o seu notebook pode ficar. Achou alguma coisa que vale a pena apagar? É só jogar na lixeira. Rapidinho assim. Depois não esquece de esvaziar ela, tá? Senão os arquivos continuam no seu computador. Mais uma dica super prática, gente. Ajustar os efeitos visuais. Se você quiser melhorar o desempenho do seu notebook, apostar na redução de efeitos visuais pode ser uma ótima pedida. Para fazer isso, é só pesquisar Ajustar a aparência e o desempenho do Windows ali embaixo na barra de tarefas e clicar no resultado da busca. Depois disso, é só clicar na opção Ajustar para obter um melhor desempenho, que o Windows faz todas as alterações visuais automaticamente e vai remover algumas animações de janelas, sombras e alguns detalhes de fontes, por exemplo, e vai priorizar uma performance melhor do seu notebook. Isso vai deixar o visual do Windows um pouco mais simples, mas a performance dele vai melhorar porque ele não precisa processar um monte de informações diferentes. Aliás, se você quiser, também pode desativar os efeitos de transparência para ganhar um pouco mais de velocidade no seu notebook. Para fazer isso, é só acessar as configurações do Windows, clicar em personalização, acessar a página de cores que fica no canto esquerdo e desativar efeitos de transparência.
Esse efeito desativado só vai deixar as cores das janelas abertas no seu notebook um pouquinho mais sólidas, mas pode ser que isso ajude a melhorar a performance do seu notebook se você precisar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Já fez alguma coisa para melhorar o desempenho do seu notebook ou computador? E não tem como deixar a próxima dica de fora. Lembra de fazer varreduras com o antivírus. Existem vários programas maliciosos que ficam escondidos e acabam exigindo bastante esforço do seu notebook. Para não correr o risco de deixar seu aparelho livre de perigo, procura por proteção contra vírus e ameaças na ferramenta de busca da sua barra de tarefas. Abre essa ferramenta e faz uma verificação rápida na sua máquina para ver se tem algum programa indesejado prejudicando seu notebook. Se alguma ameaça for identificada, você pode pedir para o Windows apagar ela na hora. Além de manter seu notebook seguro, também é importante manter ele atualizado. Tanto o Windows quanto componentes do seu notebook, como placas de vídeo e de áudio, recebem atualizações constantes para corrigir erros, acionar novos recursos e também para melhorar o desempenho dos notebooks. Isso significa que é super importante manter tudo bem atualizado. E não se preocupa, porque eu te ensino como fazer isso. Primeiro, você vai nas configurações do Windows e procura por atualização e segurança. Encontrou? Então é só clicar nele para abrir o Windows Update. Nessa ferramenta, você consegue ver se o sistema está atualizado e se até existem atualizações disponíveis. Para não ter erro, clique em verificar se há atualizações, que seu notebook vai fazer essa pesquisa na hora. E se tiver alguma atualização disponível, ele vai baixar e instalar para você. Fácil, né? A próxima dica é desfragmentar e otimizar o HD do seu notebook. Calma, parece complicado, mas é bem simples. Essa ferramenta, que você também encontra na ferramenta de busca do Windows, vai verificar os dados do seu disco rígido e vai organizar eles. Isso porque os dados salvos no seu computador vão mudando com o tempo. E aí o Windows vai armazenando eles em pedaços diferentes do disco rígido. Quando você usa essa ferramenta, os arquivos ficam mais organizados e seu HD leva menos tempo procurando esses pedacinhos, entendeu? Assim o desempenho é melhor. A única coisa que você precisa fazer é analisar o seu disco com a ferramenta de otimização e desfragmentação e depois clicar em otimizar. Não tem erro, porque o Windows faz tudo sozinho para você. Para ficar ainda mais fácil, você pode programar essa otimização clicando no botão Alternar configurações, ali do lado da otimização agendada, e selecionar para o seu notebook fazer isso automaticamente sem que você precise se preocupar. Por último, vale a pena considerar trocar o HD do seu notebook por um SSD. Isso porque os HDs tradicionais têm discos magnéticos que salvam seus arquivos. Só que para ler esses dados, um dispositivo neles precisa se movimentar lá dentro e encontrar os arquivos com um mecanismo de leitura, o que acaba levando um pouquinho mais de tempo. Já os SSDs armazenam seus dados em chips de memória flash parecidos com os pendrives, sabe? Isso faz com que a leitura seja muito mais rápida e ajude muito no desempenho do seu notebook. E isso vale tanto para ligar o notebook quanto para abrir programas e outros arquivos. Para melhorar o desempenho do seu notebook, vale a pena entender se é possível trocar esse formato de compartilhamento. Tenho certeza que ele vai ficar mais rápido com um SSD do que com um HD. E aí, gostaram das dicas do que fazer com notebooks que travam? Não precisa instalar um monte de coisas para melhorar o desempenho do seu notebook. Pelo próprio Windows, dá para desativar recursos visuais, remover programas e arquivos que não usa e mais um monte de coisas. Só que não esquece de manter ele atualizado e de me contar nos comentários se você tem outras dicas sobre como melhorar o desempenho de notebooks, tá? Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.